Continuando, uso da ajuda para manipulação de funções, pessoal. Quando não conhecemos o nome exato ou a sintaxe para uma operação que desejamos implementar numa planilha de cálculo, podemos usar a ajuda do Calc. Para isso, clicamos no botão Assistente de Funções na barra de fórmula. Então, vamos dizer que eu queria fazer aqui a soma desses valores, né? A soma. E eu não lembro qual que é a fórmula que eu tenho que usar. Então, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e apertar Assistente de Funções, ó. Vou clicar aqui. E aqui eu tenho todas as funções que eu posso utilizar no Calc, tá? Então, por exemplo, vamos pesquisar a soma. Tá aqui o comando soma, ó. Soma, número 1, ponto e vírgula, número 2, né? Você vai dar a lista de números, né? Entre os parênteses, ele vai retorna a soma de todos os argumentos. E eu tenho várias funções de soma, aqui soma C, soma quadrática, né? Retorna a soma dos quadrados dos argumentos. Então a soma quad é outra função que vai levar os números ao quadrado e somar eles, né? Então, se você quiser calcular a variância, vai usar uma coisa desse tipo. E você tem elas organizadas por categoria. Você pode pesquisar aqui, por exemplo, quero a função cosseno. Vou digitar aqui cosseno, já vou ver aqui que tem a função cosseno, por exemplo, tá? Retorna o cosseno de um número. Tem cossecante, arco cosseno, tá? Retorna o arco cosseno de um número e tal. Então, todas as funções estão aqui para você lembrar, tá joia? E você pode dar um duplo clique nela, ele já vai colocar aqui a fórmula, tá vendo? Já vai escrevendo aqui com você. Aqui também você pode dar o número, a referência, né? Você pode escrever referências aqui, ó, A2, por exemplo, né? Ou você pode clicar aqui no botão escolher e ele te joga na planilha. Eu vou pegar aqui uma célula, né? E vou apertar Enter. Aí ele já pegou a B3 lá e está calculando o arco cosseno de B3. Aí o resultado, ele deu aqui o resultado já, num. Por que deu esse resultado? É porque eu não tenho como calcular arco cosseno de 150, não existe, né? Então, essa função aqui não funciona para valor 150. Vou colocar só o cosseno eu posso calcular, né? Aí já tem o resultado aqui, ó, 0,6, né? Alguma coisa assim. Aí você vai dar o OK, que ele vai copiar a tua fórmula para cá, ó, viu? Que ele está calculando o cosseno da célula B3, né? Então, aqui, ó, você tem acesso a todas as fórmulas que tem no Calc. E vê que é uma coisa absurda aqui, né? Tem uma infinidade de fórmulas para você usar. A gente vai aprender algumas delas que são as mais importantes, né? Algumas que têm relevância. E as outras, quando você estiver fazendo um trabalho, você vai procurar e encontrar, né? Então, a ideia é você mesmo pesquisar e achar as funções que você quer usar. Vamos fazer aqui, então, em vez do o total a gente já sabe calcular, né? É igual soma, né? Desses valores aqui. Ih, fiz besteira. Soma desses valores aqui, apertar Enter. Pronto. E se eu quiser calcular agora a média, né? Qual que é a média desses valores de cima aqui, ó? Deixa eu pintar isso aqui de negrito para ficar diferente. Qual que é a média desses valores? Não sei calcular a média. Vou pesquisar a função aqui e vou escrever aqui, por exemplo, média. Apareceu? Ó, med. Deve ser essa função. Vamos ver. Retorna a mediana, né, de uma amostra fornecida. Então, essa aqui é a mediana. Não é isso que eu quero. Outro nome que tem, geralmente, para essa função média, average, eu acho que eu talvez tenha que colocar com acento. Média com acento, olha lá. Se eu coloquei tá aqui, ó, média. Retorna a média de uma amostra, né? Número 1, número 2, entre ponto e vírgula, tá? Então, vou colocar a média. Já sei que o nome da função é média, né? Vou escrever, por exemplo, aqui, média, abre parênteses, pronto. E agora eu vou dar os números que eu quero a média. Dou o range de valores e aperto Enter. Pronto, agora está calculando a média. Se eu der um duplo clique aqui, você já vê o retângulo que ele está processando, né? E está calculando a média. Tá?
Deixa eu só mostrar uma coisa importante para vocês, que é a questão de funções que aceitam múltiplos parâmetros. Vamos dizer que eu quero calcular a média desse valor e desse valor, sem pegar todo o range, valores esparsos assim na tua tabela. Tá? Então vamos calcular a média só desse valor e desse valor aqui. Eu vou usar o comando média, né? E em vez de dar o range, eu vou dar célula por célula, ó. Primeira célula. E para indicar que eu vou dar uma outra célula que não está no range, em vez de usar os 2 pontos, eu vou usar o ponto e vírgula, que eu estou colocando mais um parâmetro. Então estou passando mais de um parâmetro para a função. Eu quero a média do primeiro valor, que é esse, junto com o segundo valor, que é esse, ponto e vírgula, terceiro valor, esse aqui. Tá? Então, quando eu quero passar valores esparsos ou vários parâmetros para uma função, né, uma função que tem mais de um parâmetro, eu preciso separar os parâmetros com ponto e vírgula. E dou Enter. Ele calculou a média desse com esse e com esse. Tá? 177. Então, o ponto e vírgula ele serve para separar parâmetros dentro da tua função. Se a tua função tiver mais de um parâmetro. A gente logo vai ver que tem funções que tem mais de um parâmetro. Tá? Então, a gente já viu lá essa historinha aqui, né? Que elas estão organizadas ali. A gente já viu isso aqui tudo. Aqui ele está explicando aqui a função arco-cosseno, né? A gente já viu que dá problema se você colocar uma função que não está definida no intervalo da função, não tem arco-cosseno de 150, porque não tem nenhum... O arco, como cosseno varia só de menos... de menos 1 a 1 ali, né? Você não tem arco-cosseno de 150, tem que ser um valor entre menos 1 e 1. Tá? Então aqui é um valor tem que ser entre menos 1 e 1 para calcular. Então já viu essa história. Isso aqui eu também já falei, né? Outra coisa importante. Se trocarmos o valor de uma célula ou região formada por várias células, todos os cálculos da tabela, gráfico existente, filtros, né, vão refletir a alteração. Então, eu descobri que tinha um erro na minha tabela de dados aqui, né? Não era 153, aqui era 150. Quando entrar 150 aqui, todos os valores, e apertar Enter, todos os valores vão ser atualizados. Ó. Apertei Enter e ele já refez toda a conta. Então isso aqui é muito útil, né? Porque aí você pode reutilizar as tabelas e manter as fórmulas. Né? Assim que a gente faz uma tabela, aí, por exemplo, para cálculo de média de alunos, né? Você aproveita toda a estrutura das fórmulas e só muda os valores de entrada. Então isso é muito interessante. Tá? Então, muito bom. Quando inserimos um valor para o qual a função não está definida ou não tem sentido, aparecerá a resposta por cent num. Tá? Cerquilha num, né? Aparece esse texto aqui. Ou erro, para indicar que tem alguma coisa errada. Né? Então, vamos fazer um erro aqui só para vocês verem. Então, ó, arco-cosseno de 100. Né? Não, isso aqui não está definido, não faz sentido. Então, se eu dar Enter, ele dá problema. Outra forma que deve dar problema, se eu pegar 100, um número e dividir por 0. Ele também já está dando erro ali, ó, divisão por 0, entendeu? Então, quando acontecem essas coisas, ou simplesmente se eu escrevo um texto maluco, ele começa a dar problemas, né? Porque não está fazendo sentido, o programa não está conseguindo resolver o statement que você colocou ali, né? O comando que você colocou. Tá joia? Então, quando aparecer essas coisas, você tem que buscar na fórmula o que você errou e procurando. Tá joia? Algumas funções usuais incluídas no LibreOffice. A seguir, temos algumas funções de cálculo, do Calc, mas no assistente de funções podemos pesquisar funções disponíveis, né? A gente já viu que a gente pode clicar naquele botãozinho ali, tá? Vou falar de algumas funções interessantes aqui que a gente pode usar. ABS é o valor absoluto do número, né? Então, se o número é negativo, é o valor absoluto. Arco-cosseno, calculo o arco-cosseno. Aleatório, calculo um número aleatório entre 0 e 1. Isso é muito legal, ó. Porque se eu quero testar alguma coisa, eu simplesmente venho aqui e escrevo igual aleatório, né? Vê que ele já está querendo preencher aqui para mim, né? Mas eu vou escrever aqui aleatório.
aleatório, abre e fecha, né? Porque ela não tem nenhum parâmetro, mas como é uma função, tem que colocar o abre e fecha parênteses, né? Senão não funciona. E dou Enter, ó. Vê que ele criou um número aleatório. E se eu copiar ele aqui para baixo, ó, cada vez ele está gerando um número novo, né? Então, se eu modificar, toda vez que eu chamo aleatório, ele cria valores aleatórios para mim, tá bom? Isso aqui é uma função bastante útil para gerar dado de mentira, né? Para você testar suas funções. Então aqui eu testei. Se eu apagar qualquer ação que eu fazer, ele vai recalcular o valor aleatório. Tá? Então é bom para gerar valores assim de teste, né? Para você testar funções e tal. Ver se está tudo funcionando direitinho. Então comando aleatório. Aceno do número, calculo o arco seno do número. Correl calcula o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados, tá? Você vai ter que entrar duas colunas de dados e vai calcular a correlação. Concatenar texto 1, ponto e vírgula, texto 2, combina vários itens em apenas um texto, né? Então, um exemplo dessa função aqui que é interessante, tá? É nome, sobrenome, tá? Então, aqui vamos dizer que tem Alex, o sobrenome é Laier. Tá? João Pereira. Aí agora eu quero criar uma coluna que é nome completo. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o igual, usar o comando concatenar, tá? Não tem diferenciação maiúscula ou minúscula. Vou dar o primeiro texto que é Alex, ponto e vírgula. O segundo texto, que é liar, e Enter. Né? Vê que ele grudou as duas frases. Tudo bem? Se eu copiar para baixo, tudo funciona. Ele tá, ó, juntou o João Pereira. Ah, faltou o espaço no meio. Então vamos colocar mais um parâmetro no comando concatenar entre A e B. Como ele concatena textos, tá? Para eu colocar um texto no meio aqui, eu vou ter que colocar entre aspas como segundo parâmetro. Eu vou deixar um espaço entre aspas, tá? Pro programa entender que é para colocar um espaço aqui, ó, tá? Se eu não colocar aspas, ele espera que você coloque uma célula aqui. Então, para você dizer ele um texto vazio, você também não pode colocar um texto assim que ele vai se enrolar, entendeu? Você tem que colocar o texto entre aspas para ele entender que você está usando um texto. Então eu vou colocar um espaço aqui entre aspas e agora ficou bonitinha a minha fórmula. Vou copiar lá para baixo, tá? Então concatenar juntas textos, né? Continam conta quantos números estão na lista de argumento, né? Então ele conta quantas células estão selecionadas aqui na tua range. Conte vazio, né? Conta células em brancos dentro do intervalo. Você vai dar um intervalo e vai contar quantas células em branco. Conte C critérios, né? Vai contar os argumentos que obedecem a certo critério. Não vou explicar isso agora. Conta valores, conta os argumentos não vazios dentro do intervalo especificado. Tá, então aqui ó, ele vai contar os argumentos não vazios. Então se eu selecionar essas células aqui, ele me retornaria, né, 6 valores aqui, né, porque eu tenho 6 preenchidos e 6 em brancos. Direita retorna os últimos caracteres de um texto, né? Você dá um texto e quantos caracteres você quer, por exemplo. Alex, se eu escrever aqui, ó, direita, dou o texto que é Alex e eu vou passar o parâmetro, ponto e vírgula, né? Um número, retorna os últimos caracteres do texto. Vou colocar 2 aqui, ó. Ele vai me retornar os 2 caracteres da direita, que é X, tá? Mesmo aqui embaixo, ele vai retornar os últimos 2 caracteres. Esquerda da mesma forma, só que ele vai dar os caracteres da esquerda. Maiúscula, ele vai retornar o texto que você passar em letras maiúsculas, tá? Matriz determinante, calcula o determinante de uma matriz, né? Vamos fazer aqui uma matriz, então, ó, 1, 1, 1, 0, por exemplo. E agora eu venho aqui igual matriz, deixa eu vir na função aqui, tá? E vou procurar, para não ter que ficar escrevendo aqui, matriz determinante, tá? E agora eu vou passar a matriz que eu quero calcular. Essa matriz aqui, né? Vê que ele já calculou lá
ok, o determinante dessa matriz é menos 1, né? Então, se você quiser colocar uma matriz maior, se ela for inversível, né? Igual matriz determinante. E vou pegar a minha matriz 3×3 agora e calcular. Resultado deu 0, porque essa matriz aqui, ela não é inversível, né? Deve ter uma linha que é múltiplo da outra. Ó. Essa coluna e essa coluna são múltiplos, então o determinante deu 0 aqui, né? Essa coluna é igual a essa, o determinante dá 0. Tá joia? Então você pode colocar a matriz do tamanho que você quer e calcular aí o determinante. Matriz inversa, calculo a matriz inversa de uma matriz, tá? Máximo, calculo o valor máximo de uma sequência de números. Média, calcula a média. Mínimo, menor valor, né? Exp, calcula o valor exponencial. IMPROD é o produto complexo, né? De números complexos, tá? LN é logaritmo natural. Soma C vai somar valores se for verificado um determinado critério, vou falar mais disso no futuro. Não, e você passa um valor lógico, ele inverte o valor lógico do argumento, né? Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu tenho aqui 10 e 15. E agora eu pergunto aqui, ó, esse é maior que esse? Né? Aí ele deu falso. Agora eu vou nessa outra célula escrever assim, ó, não, falso. Se eu negar o falso, ele me dá verdadeiro, tá? E se eu agora colocar aqui 16, vê que ele recalculou. Esse aqui deu verdadeiro e esse aqui negou esse, tá? Então, para fazer operações lógicas. Primeira maiúscula, ele transforma o texto só para a primeira letra maiúscula. O comando valor lógico 1, valor lógico 2, retorna verdadeiro se todos os valores lógicos são verdadeiros, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1 maior que 0, verdadeiro. 1 maior, 10 maior que 1, também verdadeiro. E agora eu vou combinar esse aqui, ó, e, lógico, tá? Verdadeiro, ponto e vírgula, verdadeiro. Isso aqui vai retornar verdadeiro se essas duas colunas forem verdadeiras, o e lógico. Então deu verdadeiro. Agora eu vou transformar isso aqui em falso. 0 maior que 0, isso é falso. E aqui, como uma das duas é falsa, isso aqui também retorna falso, né? Aí você pode fazer também com valores 0 e 1. Lembra que 1 é verdadeiro e 0 é falso? Então, ó, posso fazer tabelas da verdade e testar o operador. Ó. Né? Então, aqui está a tabela da verdade do operador E. Verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro com falso dá falso, falso com falso dá falso, falso com verdadeiro dá falso. Tá joia? Então, aí temos algumas funções. Dá uma brincada aí, tenta usar essas funções mais simples, pelo menos, né? E você pode testar algumas coisas aí.